Gente, quantas pessoas aqui já assistiram minha palestra sobre esse assunto? Levanta a mão, por favor. Quantas não assistiram, por favor, levanta a mão. Tá, beleza, ótimo. Pode botar o primeiro slide, por favor? De certa maneira, o que eu vou falar para vocês é muito parecido com o que o Yost falou, mas com outros exemplos e de um outro jeito, tá? Mas a mensagem é a mesma, É uma planta muito antiga na história dos seres humanos e tratar essa planta como alguma coisa a ser erradicada até o ano de 2010 é uma prova de que a gente realmente acabou de sair da caverna. É uma sandice, é quase uma piada, se não fosse de tão mau gosto. É ridículo. Eu faço sempre a associação, né, com nossos queridos cachorros. Há 15 mil anos atrás não tinha cachorro, gente, só tinha lobo, não é isso? Tinha lobo, o lobo que era um bicho perigoso, nosso inimigo. E a gente foi lá e falou, olha, entre esses 10 perigosos tem um menos perigoso que vai ser meu amigo. E quando nascer o filhinho dele, vou pegar o menos perigoso, vou ficar para ser meu amigo. E na terceira geração foi ficando mais meu amigo, até que ele se tornou uma cópia emocional do ser humano. Mais humano do que muito humano, não é? A gente que inventou o cachorro. O fato de a gente ter inventado o cachorro não quer dizer que de vez em quando ele não morda alguém. Uma pessoa pode ter uma experiência ruim com cannabis, psicológica, como o Yost falou. Não vai morrer disso, não vai mesmo. Se morrer, entra para o Guinness, porque ninguém nunca morreu. Mas pode ter uma experiência ruim pelo contexto de uso, pelas canabinoides que estavam ali, pela sua genética, tudo que ele explicou. Mas ela não vai falar, então matem todos os cachorros quando aquele pitbull te morder. No máximo, mata esse pitbull. Proíbe até a raça. Mas você não proíbe todos os cachorros. A maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. São invenções humanas, foram inventadas pelos seres humanos para satisfazer necessidades. Por que eu digo inventadas? Porque, como ele disse, é uma coincidência que elas tenham esse sistema lá. Mas não é uma coincidência que as pessoas tenham cultivado as cepas para suas necessidades, como ele falou. Nós agora vamos entrar na fase científica em que nós podemos fazer uma pesquisa a fundo sobre para que serve cada planta para qual doença. Mas tem 5 mil anos de experiência. Tem que ir lá no Himalaia e perguntar para os velhos mestres o que a gente faz na hora do parto, o que a gente faz na hora da dor, o que a gente faz quando precisa dormir, o que a gente faz quando precisa acordar. Nós todos já estamos num mundo em que as pessoas fazem isso o tempo todo. O pessoal só vai dormir quando tomando Rivotril, que provoca muito mais dependência do que cannabis. Muito mais. Muitos médicos falam assim, eu sou contra legalizar cannabis porque provoca dependência. A pergunta é assim, quanto de dependência? O senhor sabe? A senhora sabe quanto? E o álcool, quanto é? E o tabaco, quanto é? E o Rivotril, quanto é? É muito ou é pouco? Quem sabe aí? Levanta a mão quem sabe a dependência de cannabis. Quantos por cento? Porque se você não sabe quanto é, como é que você vai discutir o assunto? É 9% cannabis. Álcool é 15%. Tabaco é 30%. Agora, dependência é um aspecto da legalização e regulamentação de uma droga. Tem muitos outros. O Yost falou, não tem dose letal conhecida. É impossível morrer de overdose de maconha. Qualquer substância que tem na farmácia, se você tomar demais, você morre. Qualquer uma. Pega ao acaso e tome demais para ver o que acontece. A maconha não é assim. Então tem um negócio muito errado que precisa ser consertado, porque tem gente presa e morrendo por causa disso, e sendo torturada por causa disso. Não é verdade? Ou estamos falando de uma coisa abstrata? Bom, vamos passar o primeiro slide, por favor? Ou eu consigo passar daqui? Isso aqui funciona? Show de bola. Gente, queria que... Quantos médicos tem na plateia? Por favor, levanta a mão. Por favor, me digam que doença é essa, que droga é essa que causa esses efeitos colaterais aqui? Levodopa. Essa é uma substância que é utilizada regularmente para tratar que doença? Parkinson. Se você lê essa série de efeitos colaterais possíveis de levodopa, você tomaria isso? Certo. Então, quando as pessoas falarem para vocês que a maconha causa boca seca, a maconha faz o olho ficar vermelho,
Certo? Vamos saber do que a gente está falando? Pra gente, certo? Ah, a maconha causou pânico. Ok, agora a gente tem que pensar sobre isso. Por que causou pânico? É porque você estava cercado de pessoas perigosas? Ou porque você achou que iam te machucar? Ou porque aquela planta tinha um canabinoide que você, com a sua genética, não deveria estar experimentando? Ah, então ela é perigosa, então tem que proibir. Porque tem uma genética que... Ué, mas a gente não é assim para todas as substâncias? Não tem pessoa... Tem alguém aqui alérgico a camarão? Pronto, vamos proibir o camarão, gente? Quebrar de vez a economia do Estado? Não podemos proibir o camarão. O que a gente faz? A gente escreve na embalagem, contém camarão. Contém... Não, a gente está rindo, mas é verdade. A gente protege as pessoas de substâncias que podem ser perigosas para ela, dizendo para ela que aquilo está lá. E como é que ela descobre que ela tem aquilo lá? Ou ela faz um teste genético, ou ela come camarão um dia e passa mal. Foi o que o Yost quis dizer. Como ela é uma substância que não vai te matar, a maconha pode ser experimentada. Se você descobrir que ela te faz mal, não use nunca mais. Agora vai saber qual maconha você usou, porque tem tantos tipos de maconha quanto tipo de cachorro. Vamos mais para o próximo? Bom, gente, nós vivemos numa sociedade que glorifica certas substâncias e demoniza outras substâncias. A mensagem que eu quero trazer hoje é a seguinte: não existe substância do demônio. Não existe substância de Deus. São todas nossas. Do planeta, das espécies, está tudo aqui. É tudo do mundo natural. Não tem a do mal e a do bem. Tem aquela que pode te fazer mal ou aquela que pode te fazer bem. E que inclusive varia de dia para dia. Já perceberam? Tem dia que você não pode tomar café. Tem dia que você não fica sem café. Nós vivemos numa sociedade que glorifica certas substâncias. Substância glorificada número 1, álcool. Se você bebe álcool, você ganha a Copa do Mundo, ou pelo menos finge que vai ganhar. Você tem as melhores mulheres ou homens, você viaja pelo mundo todo, você tem muita grana. Tudo isso está na televisão, para as nossas crianças verem. Se a gente quer ter uma discussão séria sobre drogas, a gente tem que falar em não ter propaganda de droga nenhuma, para começo de conversa. Outra substância glorificada, antidepressivos. Eu não vou nem perguntar, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem mais de uma pessoa que usa. Hoje em dia, antidepressivo, mas tem que rir mesmo. Gente, o ser humano adora uma moda. O ser humano adora uma moda. A gente inventa uma moda e todo mundo faz aquilo por um tempo. Depois muda. Faz outra coisa. A moda dos últimos 30 anos é tomar antidepressivo. E tomar remédio para dormir. Se eu perguntar a todo mundo aqui que já tomou antidepressivo ou remédio para dormir de maneira sustentada, pedir para levantar a mão, vai ser todo mundo quase. Os antidepressivos são uma substância que hoje não é só psiquiatra que fornece. É qualquer médico. Qualquer médico. Geriatra. E vai combinando, e vai misturando, sem saber nada da interação farmacológica, sem saber nada dos receptores, sem saber nada do que o Yost falou para a gente aqui, que está na website grátis, para você olhar. Sem saber nada. Como é que é feito? Na base da tentativa e erro. É verdade ou estou falando grego? Tome esse remédio, não melhorei. Então tome esse aqui, não melhorei. Então tome esse aqui, não melhorei. Então tome 2. Eu não estou falando maluquice. Eu conheço vários casos de pessoas que estão tomando 10. Entre estabilizador de humor, para dormir, para acordar. Estou falando... Não. Antidepressivos. Isso aqui saiu, gente, recentemente. Tem um mês que saiu esse paper. Opa! E... Peraí. Tá. Onde é que é o... Aqui. Esse aqui é da Lancet Psychiatry. É uma revista sensacional, tá certo? Está dizendo o seguinte. 21 antidepressivos os mais usados. Que são vendidos como uma coisa que salva a vida da pessoa. A pessoa toma por 10 anos, 15 anos. Tá certo? Teoricamente restaurou a sua felicidade. Isso aqui é uma meta-análise feita pelo cara chamado Ioannidis, que é um craque da estatística e de dizer que não há evidência científica quando não há. E o que eles viram é o seguinte, comparando os 21 principais antidepressivos com placebo, eles descobriram que todos eles funcionam. Tão pequenininho o efeito que não vale a pena tomar. E só funciona por 8 semanas. Depois, não tem evidência de que funcione. Então, todos os médicos que estão passando antidepressivo, depois de 8 semanas para os seus pacientes, estão voando sozinhos, estão planando sozinhos,
Então, quem está com medo de prescrever cannabis, fica tranquilo, porque você já está prescrevendo antidepressivo há muito tempo e você não sabe exatamente o que aquilo está fazendo. Não há evidência científica de que funcione. Tem evidência científica de que engorda, tira libido, tem um monte de problema. Mas antidepressivo, no longo prazo, não há evidência de que funcione. Ah, mas eu me dei bem, eu usei, foi bom para mim. Bom, então o seu caso, agarre o seu caso e conheça, porque o melhor médico de você é você. É isso mesmo, foi isso que ele quis dizer. Vá atrás de qual é o melhor remédio para você. E ele está dizendo, a maconha é uma farmacopeia inteira. É uma planta que vai ter remédio, vai ser uma planta para cada pessoa. Essa é a medicina do futuro. A gente pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, mas é o que está rolando no mundo inteiro. O Brasil não vai ficar de fora disso. O Brasil, quando teve chiclete lá fora, que teve chiclete também. Quando teve minissaia lá fora, que teve minissaia também. Quando teve televisão lá fora, que teve televisão também. Chegou a internet lá, todo mundo aqui tem celular. Não vai ter uso medicinal de cannabis? Onde que não vai ter? Já tem. Já está movimentando milhões de reais no Brasil, porque você vai na farmácia e tem um remédio que chama Mevatil, que é maconha. É THC com CBD. Só que custa R$ 2.800 o vidrinho. A discussão do Brasil é outra. Você vai comprar da farmácia ou você vai plantar em casa? Você vai ter uma cooperativa, um clube, ou você vai comprar da indústria farmacêutica? Essa indústria é uma indústria em grande escala que só quer vender qualquer coisa, ou é uma indústria que quer resolver os problemas das pessoas? É uma discussão política. A discussão científica, fora do Brasil, está resolvida. No Brasil é uma maluquice. No Brasil, a gente foi num debate na Associação Médica há 5 meses e teve uma situação de uma pessoa se dizendo representante do CRM falar, não quero saber se a ciência está apoiando ou não está apoiando, não pode prescrever, a gente vai agir contra. O conselho vai agir contra. Passaram-se 5 meses, a gente teve uma nova situação, pessoas vindo de outros estados também, todo mundo conversando, e o presidente do CRM levanta e fala assim, não, gente, quem quiser prescrever, passa lá, paga a taxa, nem precisa pagar a taxa, pode prescrever. Não foi isso que rolou? Foi isso que aconteceu. Em 5 meses, as pessoas se deram conta que você não pode impedir as pessoas de se tratarem com um remédio que funciona. Não pode. Está errado. Agora, como que vai funcionar isso? Bom, para começo de conversa, a medicina tem que encarar que o sistema canabinoide existe. Não, porque quando eu estudei não tinha. Não tinha mesmo, é verdade, não tinha mesmo. O Yosto deixou isso claro, não tinha. As pessoas não sabiam que existia. Não é pecado. Agora, pecado é você não querer saber. Aí é pecado. Gente, 5.000 anos de conhecimento com a planta. Centenas de variedades, talvez milhares. É um conhecimento gigantesco, é uma medicina inteira. Papiro de Ebers, 1550 a.C., falando dos efeitos para inflamação. Aí o pessoal fala, eu vi num paper agora que tem efeito bom para inflamação. Mas isso não é um paper científico. O conhecimento é muito maior que a ciência. A ciência bebe das fontes tradicionais. A ciência foi lá na Amazônia pegar o curare para tentar entender miastenia graves. A ciência não pode se recusar a nenhum conhecimento, nenhum. E só por ser antigo, menos ainda. Isso aqui é uma descrição moderna da mesma coisa, falando dos potenciais de anti-inflamação e vários outros tipos de potenciais terapêuticos de canabinoides que, nesse caso, não são psicoativos. É interessante, né, porque a medicina está dizendo assim, olha, tem 2 canabinoides só, o THC e o CBD. Em vez de dizer para a gente que tem 113 canabinoides e crescendo, está dizendo que tem só 2, o THC e o CBD. O THC é o do mal, é o do demônio, e o CBD é o do bem, é o de Deus. Tá bom? É isso que eles estão dizendo para a gente, para tentar vender CBD puro para as pessoas, se possível fluoretado, porque assim foi patenteado, e aí vai dar mais dinheiro. Tá certo? Isso é o papo. Na real, você tem 113 canabinoides, mais os terpenos, mais os fenóis, mais a genética. Então estão vendendo gato por lebre. Certo? Uma das mentiras é dizer assim, mas o problema é que o THC é psicoativo. É tão perigoso, ele é tão... não pode, é do mal, é psicoativo. As pessoas que fazem isso são as pessoas que enchem a cara no fim de semana com álcool, que é uma droga que, sob qualquer ponto de vista, é muito mais perigosa do que cannabis. Aliás, o álcool, no ranking oficial de perigos, de danos sobre drogas, feito pelo David Nutt lá na Inglaterra, o álcool é o número 1. Número 1, ganha da heroína, quando você soma o dano biológico feito ao indivíduo com o dano à sociedade.
Quem é que atropela um monte de gente numa parada de ônibus? É um cara que bebeu muito, normalmente. Tá certo? Então a gente convive com as drogas de maneira absolutamente irracional. A gente glorifica a mais perigosa delas e a gente proíbe e prende e tortura e extorque e achaca quem utiliza as menos perigosas. A cannabis está no meio, cogumelo, MDMA, tudo isso é, do ponto de vista médico, muito seguro, desde que observadas certas condições. Toda substância, já dizia Paracelso, toda substância, dependendo da dose, vira veneno. Tá certo? O fato da maconha não ter dose letal não quer dizer que a pessoa não possa fumar demais e cair no chão. Isso pode e acontece, porque a gente tem que ter uma educação para drogas. As pessoas têm que aprender a não abusar de drogas. De qualquer droga. Pode ser café, pode ser açúcar. Se você vai no hospital, qual é a droga que leva as pessoas para o hospital? É açúcar. Açúcar leva para o hospital e é o que mata as pessoas no final. Bom, gente, eu não sei quanto tempo ainda tenho. Posso falar bastante? Bom, a maconha provavelmente começou a ser cultivada há 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, talvez o dobro disso. Basta aparecer um fóssil dizendo que 12 mil anos atrás a gente muda, né? É bem possível que aconteça isso. Porque está acontecendo com a nossa própria história. O Homo sapiens tinha 120 mil anos, agora tem 300 mil anos. Rapidamente a gente muda de ideia, é só achar alguma coisa nova. Então é uma coisa muito antiga com a nossa espécie. Provavelmente, inicialmente, relacionada à produção de fibra. Então, roupa, tecidos em geral, cordas. Tá? E isso durou até ela ser proibida nos anos 30. Tá? As caravelas chegaram no Brasil, era tudo feito de cânhamo. Era obrigatório nas repúblicas dos Estados Unidos, o George Washington plantava maconha. O Jefferson plantava maconha, era obrigatório, tinha que plantar uma parte do terreno, porque era utilizado, também era utilizado como alimento. E as substâncias psicoativas foram descobertas ali dentro. E aí começou toda uma tradição na Índia, que é uma tradição de transcendência. Então na Índia é um lugar onde você vai encontrar um monte de gente, o sadhus, o cara que passa o tempo todo na rua, que não tem posses. E as substâncias psicoativas são usadas, digamos assim, misticamente, religiosamente, que é um assunto que a gente mal discute no Brasil. Né? O Brasil tem um líder religioso preso, Ras Geraldinho, que está preso, embora faça uso religioso. Em qualquer lugar civilizado do mundo, o uso religioso pode. Por exemplo, o peiote nos Estados Unidos é permitido na comunidade navarro porque faz parte da cultura. Então, assim, a discussão sobre o que é o uso de uma planta milenar e o abuso do poder do Estado de cercear só porque há interesses comerciais é uma coisa que precisa ser discutida seriamente esse ano que tem eleição no Brasil e que a gente está discutindo segurança pública. No Egito, a maconha era tão importante que ela estava na cabeça da deusa da sabedoria, deusa Sechat, que vocês estão vendo aqui. Ela é uma deusa que gosta de escrever, e ela tem lá em cima dela, quem tem dúvida, veja lá que é uma folha de maconha. Porque ajuda a escrever, porque dá para fazer papel com ela, e também ajuda a escrever porque dá ideias, né? A pessoa aumenta a criatividade, já tem uma boa literatura científica mostrando que aumenta a criatividade. Você vai à Índia e você olhar as leis da Índia, a Índia está influenciada pelas leis do mundo inteiro, que são o quê? Maconha é proibida. Maconha é tão perigosa quanto veneno de rato. No entanto, faz parte da cultura. Então, o cara andar na rua e fumar um baseado, ele vai preso na Índia, em tese. Mas se ele entrar numa casa de chá e pedir um chá de maconha, não tem problema nenhum, isso faz parte da cultura, chama bang. Até parece que eles estavam, né, bang. As pessoas, eu nunca tomei, nunca fui à Índia. Quem já tomou esse chá diz que é muito mais forte do que aquilo que ele estava falando, né? Por ser via oral, toma uma quantidade muito grande, vai bater no fígado, faz outros metabólitos, tem um efeito muito mais forte do que fumar o baseado, mas o baseado é proibido e aquilo não é proibido. Tem lógica? Nenhuma lógica. Você está tomando há 2 semanas? Há 2 meses? Há 2 meses. E aí? Bom? O que acontece? Há 10 anos atrás, esse ambiente de relaxamento sobre esse assunto não existiria. Talvez há 5 anos atrás não existisse. Talvez há 5 meses atrás não existisse. Talvez daqui a 5 dias não exista.
Tem um monte de gente que acha tudo isso aqui um absurdo. Por quê? Porque para eles maconha e veneno de rato é a mesma coisa e é do demônio. É isso que a gente tem que entender. Não adianta a gente... Por isso que é importante vir uma pessoa como o Yosso ou o Fernando, para a gente perceber, tomar um pouco de perspectiva planetária. Para a gente sair desse negócio de achar que, entendeu? Que tudo é o nosso umbigo, que a gente vai resolver tudo aqui dentro com as ideias que a gente... com a nossa ignorância, digamos assim. A gente precisa se abrir para o conhecimento. Tem muito conhecimento. As caravelas, né, gente? Então, assim, a história de que a maconha não tem que ser erradicada do planeta é uma proposição ridícula que tem 70 anos, 80 anos. Nunca antes e certamente nunca depois, porque é absurdo. Seria como proibir os cachorros. Então, como é que se fez isso? Se fez isso com pânico moral. Pânico moral é quando você mente descaradamente para o público de uma maneira convincente. Então, até a década de 30, você ia à farmácia e comprava cigarro de maconha, cigarros índios, cannabis índica. Tá? Pouco tempo depois, a maconha estava associada com, olha, se você fumar maconha, você vai matar alguém. Entendeu? A substância do demônio. Você vai fumar maconha e vai sair por aí e virar um assassino. E as pessoas acreditam, propaganda é uma coisa que funciona. Muitas vezes me perguntam assim, professor, você não tem medo que no futuro vão inventar uma maneira de controlar o cérebro das pessoas? Eu falei, mas gente, já existe isso. Chama propaganda. Funciona. E convencer as pessoas, e as pessoas nem sabem por que elas acham isso, elas só acham. É uma naturalização do negócio. É incorporado. Você vai lá no Alecrim e pergunta para 20 pessoas o que tem que fazer com o maconheiro. Qual é a resposta? Gente, olha que loucura. Eles querem... As pessoas acham que realmente deveria matar as pessoas que utilizam um remédio bom, que não tem como matar ninguém. Onde é que entrou a morte aí? Agora, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque tinha um monte de publicação científica dizendo que maconha mata gente? Isso aconteceu por quê? Porque tinha uma indústria que queria tirar o cânhamo da jogada. Qual era? Algodão, outra que veio depois. Nylon. Tabaco. E se você for perceber, a maconha ela tem... Como o sistema endocannabinoide, como explicou o Yost, está na pirâmide, no topo da pirâmide metabólica, e tem a ver com 50 doenças e crescendo, fica evidente que a maconha tem potencial para competir com um monte de substâncias lícitas e ilícitas, recreativas e medicinais. Ela compete com álcool, compete com tabaco, compete com Rivotril, compete com Prozac, compete. E qual que é o problema de competir? É que é uma planta que, se você tiver a variedade correta, você planta em casa e você tem. E isso não vai dar dinheiro. E aí? Aí a indústria faz tudo para não deixar. Tudo. A Anvisa já deixou entrar o canabidiol comprado de fora do país, você pode fazer, mas produzir no Brasil eles não deixam rolar. Estão agora dizendo que vão deixar. Mas eles sabem que é uma porteira que vai abrir uma vez só. Imagina, gente, se todo mundo não pudesse ter cachorro em casa. Você não podia ter cachorro, entendeu? Você pode ter o cachorro em outro lugar, você vai lá, usa o cachorro, brinca com o cachorro e volta para casa. Você não pode ter o cachorro em casa. Faz sentido isso? É o que vai acontecer. É o que ele falou. A maior parte das populações do mundo olham para os animais e para as plantas como coisas naturais, coisas de Deus. Dizer para as pessoas que aquilo é do demônio funcionou por 70 anos, mas agora não vai funcionar mais. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem medo de morrer. Porque todo mundo aqui vai ter doença e um dia vai morrer. Então todo mundo aqui está interessado nisso dar certo. Mesmo as pessoas que são contra, quando começam a se informar, rapaz, minha mãe está precisando disso aí. Opa, tem um caso de Alzheimer na família. Opa, tem um Parkinson. Opa, tem um câncer. E aí as pessoas que são contra começam a mudar de ideia, principalmente porque tem interesse também. Porque se não tivesse nenhum interesse, a gente é tão difícil, tão egoísta, que ia falar, então que se lasque, não é comigo, não vou deixar. Só que isso está mudando. Por quê? Porque todo mundo está envolvido. Por que a Rede Globo resolveu apoiar? A Rede Globo já fez 5 fantásticos falando que maconha tem propriedade medicinal. E isso muda a cabeça das pessoas. Não muda? Por que a Rede Globo está fazendo isso? Porque a Rede Globo é dirigida por pessoas que também vão morrer, que vão ficar doentes, entendeu? Ninguém quer passar por isso. É simples assim. É por isso que nos Estados Unidos eles já foram e já voltaram. Já tem 30 estados que permitem. É a maior parte. Por que a gente agora vai ficar copiando os americanos e proibindo o que eles mesmos já permitem? Porque foram eles que inventaram a proibição. Então, apesar de toda essa proibição, mais e mais países fazem uso de maconha.
em várias formas diferentes, de várias maneiras diferentes. Rafael Mechoulam é o papa desse assunto, foi a pessoa que identificou as propriedades psicoativas do delta-9-THC em 64. Ele falou, essa substância em particular, eu acho que é essa daqui que causa os efeitos psicoativos, o barato da maconha. O que ele fez para testar isso? Ele sabia que era uma substância super segura, né? Ele foi lá e comeu. Ele e o laboratório dele, a família dele, a mulher dele, que a mulher dele ria muito, falava, não funcionou, não funcionou. Esse homem vai ganhar um prêmio Nobel qualquer hora dessas. I think one day he will get a Nobel Prize. He might. He might. Right? Os israelenses, desde então, estão na frente. Em Israel tem 25 mil pessoas se tratando com cannabis in natura. O médico prescreve a planta. Tá? Eles descobriram o sistema canabinoide, o receptor, o ligante. Eles descobriram tudo. Por quê? Porque lá teve liberdade de pesquisa. E aqui não tem. Aqui não tem. Nos Estados Unidos tem... Está começando a ter, agora está tendo. Por que está tendo? Porque os fatos falam mais do que a ideologia. Na hora que você percebe que o sistema endocannabinoide controla os outros sistemas todos e está em todas essas doenças, o que você faz? O que os americanos fazem? Eles põem dinheiro nisso, eles pesquisam. O que os europeus fazem? Eles pesquisam. O que os chineses fazem? Eles pesquisam. O que o Brasil faz? Corta as verbas de pesquisa em 75%. Falar fora Temer nem faz muito sentido mais, né? Porque ninguém quer o cara, só ele tá lá porque ele tá lá, mas assim, né? Mas ninguém quer o cara, não tem nem para você ter o debate com ninguém, porque não tem ninguém do outro lado, né? É só um cara que roubou o poder. Agora, o que é grave? É que está jogando fora nossos mecanismos de desenvolvimento. Então, eles têm todo um conhecimento que ele está falando, olha, tenho aqui disponibilizo para vocês, a gente gera o conhecimento, pode acessar o conhecimento. Mas uma coisa é você aprender lendo o site deles, outra coisa é você gerar o conhecimento localmente. E para isso ser feito, tem que ter investimento, senão não vai rolar. Isso aqui é um perfil de publicações com cannabis ao longo do tempo. Você vê que na descoberta do delta-9-THC teve um aumento grande, depois veio caindo. O que foi esse período aqui, gente? 70 a 85. Nixon e Reagan, guerra às drogas. Então, mesmo descobrindo o delta-9-THC, olha, caiu. Por quê? Ou seja, nesse momento a ideologia estava ganhando dos fatos. Qual que era a solução? Não haver fatos. Não descobri nada. Se você mantém... Isso foi uma coisa que eu ouvi muitas vezes quando eu cheguei ao Brasil. O pessoal fala assim, você não pode fazer pesquisa com canabinoides, usar canabinoides para medicina. Por quê? Porque não tem pesquisa. Então vamos fazer pesquisa. Não, você não pode fazer pesquisa. Por quê? Porque não tem uso clínico. E o negócio ficava girando, e ficava girando. Então não pode porque não pode. Olha só, gente, uma queda. Logo após o Reagan, olha só, 500, só o dobro do que tinha tido em 65. E aí, de repente, o legal da ciência é que a ciência sempre ganha. No final, a ciência sempre ganha, gente. Pode demorar. O Giordano Bruno foi queimado. Mas ele estava certo, o universo é infinito mesmo. Não é só o sistema solar. Tá certo? Então a ciência ganha. Então, em 89, vem a clonagem do receptor, ou seja, a primeira molécula, CB1 é porque é 1, porque foi o primeiro. Aí você clona o primeiro. Então, essa planta tem uma substância que liga numa coisa que tem no cérebro. Então deve ter uma coisa no cérebro que liga nesse receptor. Pum, descoberta da anandamida. Paper na Science, melhor revista do mundo. Ou seja, grande novidade para a ciência. Grande novidade para a ciência. O mundo das pessoas não cientistas não mudou, ninguém ficou sabendo. Os médicos não passaram a receber isso na escola médica. Continuou como se não tivesse acontecido. No Brasil, sobretudo. No Brasil, sobretudo. Por exemplo, uma coisa que você já deve ter ouvido falar muito, que maconha causa esquizofrenia. Quem já ouviu falar isso? Levanta a mão, por favor. Tá. Quem acha que isso é verdade? Levanta a mão, por favor. Então, olha só, vamos colocar dessa forma. Existem pessoas, 1% da população mais ou menos, que são sensíveis por uma questão metabólica, são sensíveis à maconha e não podem utilizar certos canabinoides, por exemplo, o THC. Mas podem utilizar outros, como por exemplo o canabidiol. O canabidiol é antipsicótico. Então dizer para uma pessoa que é esquizofrênica que ela não pode fumar maconha não é cientificamente correto. O que é cientificamente correto é dizer que você não deve usar maconha com muito THC e baixo CBD. Mas você pode usar maconha com muito CBD
Isso é trabalho feito no Brasil, inclusive, em Ribeirão Preto. Tá? Agora, existe um argumento muito sólido da epidemiologia para dizer que isso não é verdade. Essa história de que maconha causa esquizofrenia é uma mentira deslavada. Qual que é o dado? É que o consumo de maconha tem crescido no mundo e a esquizofrenia não. Está lá, 1%. Em alguns lugares é meio, em alguns lugares é 1,5%, mas é em torno de 1%. Tem a ver com a genética das pessoas. A pessoa que tem essa genética não deve fumar maconha, não deve usar álcool, não deve usar nenhum psicodélico, não deve fazer uma série de coisas para poder ficar em equilíbrio. Mas ela vai poder usar canabidiol, uma maconha com alto nível de canabidiol, como remédio. Tá? E as 99% que não têm o problema, elas vão ter esquizofrenia porque vão desenvolver esquizofrenia porque fumaram maconha? Não. Elas não vão. Elas podem experimentar um pânico, uma experiência psicológica negativa. Elas podem experimentar, gente. Elas podem. Assim como você pode tomar um porre e passar mal esse porre. Quem aqui já teve um porre que não foi divertido? Pronto, tá certo? Isso acontece. Às vezes é constrangedor, às vezes você faz uma coisa que não devia ter feito, mas a vida segue. A vida segue, tá certo? Agora, se você faz parte do 1%, que é o grupo de risco, e teve uma experiência negativa, isso significa que, no mínimo, você tem que saber que maconha que você está usando. E como é que você vai saber isso no proibicionismo? Como é que você vai saber isso no estado atual de coisas? Muito difícil. Bom, eu não vou falar mais sobre isso, o Yoshi já falou bastante, todas as funções biológicas em que o sistema está envolvido, né? A própria Anvisa brasileira reconhece hoje em dia que maconha tem efeito para autismo infantil, carcinoma, depressão, distonia, dor crônica, encefalopatia, epilepsia, esclerose, esquizofrenia, fibromialgia. Isso é uma lista pequena comparada com a lista que ele mostrou de 50 doenças, mas a própria Anvisa já reconhece. Então, na verdade, essa história de que a gente não pode fazer medicina canábica no Brasil, não tem nada que impeça, não tem nada legal que impeça. O que impede é o hábito. O que impede é um colega virar para o outro e falar assim, vou te denunciar para o CRM. Aí tem que ter o presidente do CRM e falar assim, não vai denunciar não, porque na verdade faz parte. A medicina inclui isso aí. A história do Santo Grau. Por que é o Santo Grau? O Santo Grau não é porque Papai do Céu fez assim para a gente. É porque nós, seres humanos, passamos 5.000 anos cruzando plantas para buscar perfis diferentes. E perfis diferentes têm efeitos diferentes para doenças diferentes. Já falou dos receptores principais. Isso aqui é um receptor, né? Ele não chegou a mostrar uma imagem. Então o que é? Uma proteína gigante, às vezes tem uma parte que é açúcar, é uma macromolécula que está na membrana. Isso aqui é a membrana que ele falou, ó, que é gordura. Então os canabinoides são produzidos aqui, tá certo? E o receptor está no outro lado da sinapse. Quando ele é ativado, ele faz funcionar uma enzima que a gente chama de proteína G. Essa enzima está em todos os lugares que você puder imaginar, ela está envolvida. Metabolismo, proteína G está em todo lugar. Tá? E o receptor canabinoide ele pode inclusive sequestrar a proteína G de outros receptores, como dopamina, colecistoquinina. Então, é o mesmo ponto que o Yost já fez. É uma imensa complexidade metabólica e que nós apenas começamos a entender. Então a gente tem que parar de recusar a cannabis e tem que abraçar ela, entender ela, dissecar ela. Se a gente não fizer isso, outros farão e nos venderão. Eu vou passar aqui porque eu já acho que o meu tempo está... Quanto tempo eu tenho? 1 hora? Vocês não me conhecem. 10? 10, tá. Então, uma pergunta. Maconha faz bem? Maconha faz bem, gente. Ela pode fazer bem. Ela não faz bem para qualquer pessoa em qualquer circunstância, mas ela pode fazer muito bem para muitas pessoas em muitas circunstâncias diferentes. Mudar de ideia não tem problema nenhum. O Sanjay Gupta é o... Quem conhece esse médico aqui? Ele é o médico oficial da CNN. É o Drauzio Varela da CNN. Tá? Ele tá, qualquer coisa que tiver um problema médico, psoríase, lombalgia, entendeu? Infarto, é com ele. Ele dá sempre uma opinião sobre isso. E é um cara muito bom. Há 10 anos atrás, ele fez um programa sobre cannabis medicinal, onde ele dizia, cannabis medicinal não tem base científica, tem outros remédios que são melhores, já são aprovados pelo FDA, e a gente não vai ter problema de manter a medicina tradicional, não há base nem necessidade para envolver a maconha na medicina. 3 ou 4 anos depois, ele fez um outro documentário, depois fez outro, agora fez outro, acho que está no 4º.
onde ele falou, começou assim, me desculpem, pedindo desculpa ao público, falando, olha, foi mal, eu ignorei evidência científica que já existia por preconceito, e eu não vi o que agora eu vi, que tem muita evidência, ela tem que ser legalizada imediatamente. Tem mais ou menos 10 anos que a CNN está falando, 7 anos que a CNN está falando isso, tá? Está junto com boa parte da imprensa internacional, está junto inclusive com órgãos considerados conservadores. The Economist, revista The Economist. Então isso não é uma discussão sobre esquerda-direita. No Brasil No Brasil, as pessoas mais conservadoras à direita são contra, as pessoas mais de esquerda são a favor. Mas isso lá fora não é mais assim. Hoje em dia tem republicanos do Trump defendendo a indústria canábica. Por quê? Consciência social, gente. Tem uma série de doenças em que a cannabis age, em que a gente acha que e tem a ver com o que ele chamou de comunicação entre células. Quando a comunicação entre as células está alterada, deficiente, né, como epilepsia, Parkinson, Tourette ou dores neuropáticas, a maconha vai ter um efeito. Esse efeito foi descoberto, foi descrito na ciência no século XIX. O'Shaughnessy já falava desse efeito antiepiléptico. Então, quando o Brasil finalmente reconheceu que a maconha tem efeitos antiepilépticos, a gente está 5 mil anos atrasado em relação ao Oriente, mas está uns 200 anos atrasado em relação à Inglaterra. Agora, é uma pena que seja assim. Por quê? Porque uma das pessoas que mais contribuiu para a gente descobrir isso é o professor Elisaldo Carlini, que está vivo, tem 85 anos, tá? Lá da Unifesp. Nos anos 70 ele publicou trabalhos com o Mechulan, ele é amigão do Mechulan, mostrando que tinha efeito antiepiléptico em animais e depois em seres humanos. Feito no Brasil, gente. Pioneiro. Aí, há 2 meses atrás, uma promotora lá resolveu chamar o Carlini na delegacia, porque ele tinha feito um simpósio científico e acusaram ele de apologia às drogas. Lá foi o mestre. 80 e tantos anos, sentou lá, deu depoimento para o senhor delegado. O delegado, quando viu aquilo, falou, pô, o que eu estou fazendo aqui? A imprensa em cima. Saiu na Nature. O Mechulan escreveu na Nature, falou, tira a mão do Carlini, é um herói nacional. Salva de palmas para o Carlini, gente. Grande Carlini, grande mestre Carlini. E ele, na humildade dele, ele foi lá falar com o doutor. Doutor, pois é, remédio. O senhor não estava sabendo? Pois é. 70 eu publiquei. Aí essa é uma questão séria para a gente pensar no Brasil. Como a gente aceita debater quando a gente sabe que não tem base para conversar, entendeu? Então, antes da gente brigar, vamos conversar, vamos ter acordo quanto aos fatos. Quando a pessoa quiser, um proibicionista, chegar gritando no seu ouvido, em vez de brigar com essa pessoa, pergunta para ela o que ela sabe. E tenta construir um conhecimento em comum, como eles fazem. Um website baseado em conhecimento para a gente se entender. Eu acho que é possível entender esse entendimento. Eu não acho que as forças interessadas na proibição da maconha, por exemplo, vão ganhar esse debate. Ao contrário, a maconha já entrou na medicina oficial e agora vai entrar com muita força. A gente vai ver acontecer com a maconha na medicina o que a gente viu acontecer com o celular na nossa vida. Quando você piscar, já é. Só que a gente vai ver isso acontecer de um jeito que pode ser soberano ou não soberano. Pode ser respeitoso da autonomia individual ou não. E é isso que, no fundo, esse é o debate político. Bom, está aqui, O'Shaughnessy do século XIX, hoje em dia, New England Journal of Medicine, uma das melhores revistas do mundo, fazendo um ensaio clínico, placebo controlado, com cruzamento dos braços, com randomização, duplo cego, todos os controles e vendo que tem efeito. Só que estão dizendo para as pessoas que o canabidiol é a melhor substância, mais poderosa, a única que é do bem, que vai fazer o... Por quê? Porque não é psicoativa. É só por isso. Então, por causa dela não ser psicoativa, e nem é verdade que ela não é psicoativa daquele jeito, causa outros efeitos. Mas por causa disso, eles estão querendo ignorar 112 canabinoides e todos os terpenos e todas as suas interações. E as pessoas estão engolindo essa conversa fiada na televisão. Por quê? Porque encaixa nesse modelo de mundo entre o bem e o mal. Que é um mundo binário de um bit. O bem e o mal. Tudo tem que encaixar em 2 lugares. Opa!
Foi mal. Parkinson. Tá? Ah, mas os ensaios clínicos ainda não são os melhores, não sei o que, não sei o que. Já tem bem controlados. Mas a evidência pré-clínica e a evidência clínica de fase 1, fase 2 e da observação clínica mesmo dos médicos, que é o que o médico de fato faz, é avassaladora, é impressionante. Então deixa, tudo bem. Quem está dizendo que recentemente teve a sugestão de que na verdade esses efeitos são todos placebo, que a pessoa olha para o médico e aí fica legal. Vamos deixar o tempo passar um pouquinho. Tá? Gente, tem muita coisa com dopamina. Então a história do Parkinson, ela tem a ver com a dopamina fortemente. O que a gente vai começar a descobrir é que mexer na dopamina diretamente, dando o precursor, a gente sabe disso, causa 1000 problemas. A discinesia do Parkinson é causada pelo tratamento. Quem toma levodopa sofre o efeito do levodopa. Isso chama iatrogenia, ou seja, você quer curar a doença, você dá um remédio que causa outra doença. Então o sistema canabinoide é uma maneira muito mais fina, delicada de mexer nesse sistema de dopamina. A questão da dessincronia neuronal, isso é uma coisa super legal. Isso é ciência básica, feita em roedor. Um cara craque, de George Busak, super bom do hipocampo. Tá? É uma ideia linda, por quê? O pessoal injetava o canabinoide e procurava uma mudança da taxa de disparo do neurônio, da potencial de ação do neurônio. E via que não mudava muito, a taxa de disparo no hipocampo ficava mais ou menos a mesma. E aí ele falou, eu acho que eu entendi. Não é que a taxa muda, é que a sincronização entre os neurônios muda. Então, por exemplo, vou pedir que todo mundo bata a palma junto, com um controle, bate levinho, mas tenta você decorar a força que você está batendo para bater sempre igual. Vai lá, por favor. Beleza, vocês viram que foram acelerando? Agora eu vou pedir que vocês batam igualzinho, mesma força, só que sem sincronizar. Eu não sei se vocês perceberam ouvindo, mas se eu tivesse medindo, estou com o microfone aqui, se eu fosse plotar isso, um gráfico, da primeira vez eu teria uma coisa assim. Na segunda vez eu teria uma coisa assim. Percebem? A altura, essa amplitude aqui foi menor, porque uma ocupava o silêncio da outra e elas... Beleza? Estamos juntos nisso? Então, isso aqui é antes do canabinoide. Os neurônios, cada linha dessa aqui é um neurônio disparando. Tac, 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 disparando uma linha, um neurônio. Aqui eles estão disparando juntos, nessa coisa mais cinzenta aqui. Eles disparam ao mesmo tempo. A gente chama isso de assembleia neuronal. Isso é o Lego do pensamento. Seus pensamentos são feitos disso. Esse é o isoterpeno do pensamento. Uma assembleia neuronal. Quando você soma todo mundo, ele gera uma onda. Essa onda que a gente chama de Kearney. Ritmo teta. Se você dá canabinoide para o animal, receptor CB1, o número de disparos, o número de tracinhos coloridos não mudou, o número total é o mesmo. Só que eles estão desorganizados, as palmas não estão sincronizadas. Isso faz com que essa onda coletiva seja atenuada e essas assembleias, elas estão descoordenadas, elas não estão mais tão coordenadas. Isso é muito bom quando você tem um excesso de coordenação neuronal, como por exemplo, epilepsia. Se você tem muita coordenação, está entrando em sincronia, você vai lá e quebra a sincronia, mas você não corta o potencial de ação. Então a pessoa não fica letárgica, não fica boba, ela fica bem. Se você pegar um remédio tradicional, como é que se contém a crise? É uma coisa que dopa a pessoa completamente. A pessoa saiu de uma coisa ruim para outra coisa ruim. Aqui não, você pode escolher a quantidade certa para dessincronizar, a pessoa não entra em surto, mas ela continua funcionando. E ela não vai morrer, por quê? Porque não tem receptor no bulbo, não tem receptor no centro de respiração, não tem, como ele disse, é muito seguro. Os receptores são telencefálicos, é córtex, cerebelo, hipocampo, caudato putamen, né? Então é seguro e é uma coisa que o pai da criança que está passando por isso, a mãe da criança que está passando por isso, vai poder fazer numa dosagem muito fina a mínima dose necessária. A mínima dose necessária. Os remédios que estão disponíveis hoje são remédios em que a dose vai aumentando, e aí no final você tem que andar com uma UTI móvel
Porque a pessoa pode entrar em parada respiratória ou ter uma parada cardíaca. Todo mundo tem noção disso que eu estou falando? Faz sentido? Tá? Então, isso é ciência básica, é feito num roedor. Mas isso ilumina pra gente porque que uma pessoa que tem problemas com sincronia neuronal pode se beneficiar dos canabinoides. Espasticidade. Pela mesma razão. Tourette, dores neuropáticas. Qualquer lugar onde você tem uma sincronia excessiva, patológica. Parkinson. Sincronia patológica. Você vai lá e desorganiza. Então, isso aqui é o seguinte, o recado é o seguinte, quando bagunça um pouquinho, para essas doenças, melhora. Pela mesma razão, a gente acredita que facilita a criatividade. Quando você bagunça as assembleias neuronais, você permite que elas se associem com outras coisas. O que é criatividade? No fundo, criatividade é você pegar uma ideia velha, reestruturar ela diferente e fazer uma ideia nova. A ideia nova não veio do além, ela veio de uma ideia velha. É uma bagunçada no que já estava antes. Você só, a não ser, claro, você pode acreditar. Veja, eu não estou dizendo que não existe o mundo da espiritualidade, ele é ortogonal. Tá? Ele pode existir ou não existir, mas eu não preciso dele para falar disso, para falar de mente. Eu posso falar de neurônio. Né? Então, pensando nos neurônios e nas assembleias neuronais, quando você torna mais flexíveis a sincronização, você permite que novos pensamentos apareçam. Tá? Por outro lado, você fica com mais dificuldade de lembrar certinho uma informação que talvez não seja muito relevante. Quando é muito relevante, lembra. Mas se não for muito relevante, vai esquecer. Então, os problemas de memória que são agudos na maconha, sobretudo pro THC, são agudos. Quer dizer o quê? Não é que a pessoa fuma e vai ficar idiota. Mas naquele momento, ela vai ter um problema de memória de curto prazo. Isso está bem demonstrado. Esses problemas são proporcionais aos ganhos de criatividade, é uma coisa pela outra. O Salvador Dalí, ou é Salvador Dalí, ou é Einstein. É para um lado ou para o outro. Se você quiser fazer uma conta certinha, o CBD vai ajudar, o THC vai atrapalhar. Se você quiser ter uma ideia de escrever um conto, o THC vai ajudar e o CBD vai atrapalhar. Agora, falar disso, há 10 anos atrás, era apologia às drogas. Talvez daqui a 5 dias seja. A gente está numa situação no Brasil em que tem um nível de intolerância muito grande crescendo. Então, aquilo que a gente acha que é ridículo é a opinião do outro. E a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse momento é um momento que o que pode salvar esse debate no contexto brasileiro é, honestamente, o compartilhamento de informação de qualidade. Com muita honestidade e aberto a ouvir outras coisas, e aberto a entender, porque o pessoal que é super pró-cannabis tem que entender profundamente a questão do grupo de risco. Tem que entender profundamente a questão das genéticas. Não só da planta, mas da pessoa. Aí você fala, pô, mas a gente está no Brasil. O Brasil, imagina, quem tem ideia disso? Mas, como eu falei, tudo que chega lá, chega aqui também. Chega atrasado, mas chega. Esses testes de DNA, que antigamente custavam $10 mil, hoje em dia custa 500. Daqui a pouco custa 50. Daqui a pouco custa 10. E na hora que custar 10, todo mundo aqui vai querer fazer. Tá? Isso está chegando, vai ser rápido. Agora, esse ano é um ano difícil. Por quê? Porque num ano de eleição, as pessoas acham que o que pega bem é falar que vai resolver a segurança pública como? Matando gente, prendendo gente, criando mais presídio. Então é uma discussão que a gente tem que estar muito atento para não cair nesse, sabe, para a gente fazer uma discussão mais elevada. Eu não vou ter tempo de mostrar, mas procure na internet o caso do Larry Smith. Vocês passaram? Pronto. Eu acho super impressionante. Aí o médico falou, o doutor falou, mas vai ver, é placebo. Que placebo incrível, cara. Nunca vi tanto placebo. Bom, tem algumas coisas interessantes da cannabis que tem a ver com morte celular, com regeneração, com queda de neurogênese e com a possibilidade de restaurar essa neurogênese. Tá? Isso afeta mal de Alzheimer, afeta depressão. Tem bastante evidência, por exemplo, para canabidiol em Alzheimer, mas os relatos clínicos, 3 minutos, os relatos clínicos de cannabis, de extrato de cannabis para Alzheimer são impressionantes. Se você tem uma pessoa idosa na sua família, já está, digamos assim, desenganada pela medicina, porque está demente ou com problemas vasculares graves, experimente. O relato clínico que chegou para mim é muito impressionante de positivo, de uma melhora muito rápida e uma retomada da cognição. Novamente, entra na história da medicina compassiva. Quando uma pessoa está desenganada, o médico pode fazer qualquer coisa. Pode tudo, ele tem direito de fazer isso. Tá?
E ninguém pode impedir. Então, a medicina já não tem solução para as pessoas que chegam em nível 4 já não tem o que dizer para a pessoa. Então, já que não tem o que dizer, vamos experimentar, como disse o Yost. Ele falou sobre isso, estresse oxidativo, neuroinflamação, formação de placa amiloide, emaranhado neurofibrilar. Então, tem a ver com a prevenção também. Tá? A questão da depressão, esse trabalho, eu vou terminar com esse trabalho, tá? Já que o meu tempo está acabando, eu queria terminar em grande estilo. Esse é um belo trabalho, importante, e que, de certa maneira, elucida um pouco o dilema do grupo de risco dos jovens. Eu não falei aqui sobre isso ainda, né? Então, entre os grupos de risco importantes da cannabis, existe uma demonstração clara de que o uso abusivo e precoce de maconha é ruim. E aí sim, efeitos de longo prazo. Então, quem é a favor de legalizar maconha tem que entender que o uso abusivo e precoce é ruim e a associação é clara. Gera uma série de problemas, entre eles a tal da síndrome amotivacional. A adolescência é uma longa síndrome amotivacional, né? Não é isso? Você passa a adolescência um tempão já meio sem saber o que você quer. E a maconha, para muitos casos, atrapalha. Mas eu conheço um caso de uma pessoa que usou desde os 12 anos e é um gênio. Legal. Existe o espectro humano, gente, é muito variável. Vocês conhecem o Dadá Maravilha? Quem já ouviu falar do Dadá Maravilha? Ninguém ouviu falar do Dadá Maravilha, gente. Dadá Maravilha foi um grande jogador, está vivo, um jogador de futebol brasileiro, muito famoso, alegria do povo, foi à seleção de 70, aliás, foi o pivô da demissão do Zagallo, do Saldanha. Dadá Maravilha, se você olhar, ele foi campeão mundial, um cara famoso no Brasil inteiro, nos anos 70 ele era um deus no Brasil, tá? Famoso como qualquer jogador de futebol famoso você conhece. A vida dele é uma vida absurda, ele não conheceu o pai, a mãe era esquizofrênica, se matou com querosene, jogou ele na vala para não morrer. Você fala, como é que esse cara é a alegria do povo? Então, as pessoas são diferentes, tá? Então, quando a gente fala que uma coisa é perigosa, essa coisa é perigosa para alguém. O Dadá Maravilha tem uma personalidade que ele sobreviveu a tudo isso e foi campeão mundial. Tem outras pessoas que com um espirro ficam deprimidas a vida toda. E a dor dela não é menor, tem que ser respeitada. Que é a fragilidade, a vulnerabilidade. Então, isso aqui é uma coisa interessante para a gente conversar com nossos jovens. Quando você tiver um adolescente na sua família que quer usar maconha precocemente e você tiver uma preocupação, dizer para ele que maconha é ruim, que não é legal, que mata neurônio, não vai ajudar em nada, porque é mentira, ele vai chegar na internet, vai ver, você vai perder a interlocução completamente. Papai e mamãe não sabem nada. É melhor você chegar com ciência de boa qualidade. Tá? Esse trabalho é um exemplo desses. Uma amiga me ligou, estou com uma situação dessa, o filho da amiga, sempre o filho, né? Mas está com esse problema, como é que eu faço? Ele quer ler uma coisa que ele não sinta, que não tem ideologia, digamos assim, que não está contaminado pelo desejo dos pais de querer que o filho simplesmente pare. E aí eu mandei esse artigo aqui. Esse artigo é o seguinte, eles pegaram camundongos, jovens, adultos e velhos, que são os jovens, adolescentes, tá? Adultos e velhos. E trataram com veículo ou com THC por 28 dias. Injeção de THC. Veja, estamos aqui falando do tal canabinoide que é do demônio, que é do mal, que não pode. Tá? Tratou. E aí deu uns dias para um washout, quer dizer, uma separação do tratamento, e aí treinou o animal para fazer 3 tarefas diferentes. Uma navegação no labirinto, uma tarefa espacial, reconhecer objetos e reconhecer outros indivíduos. Então são 3 tipos de memória importantes que dependem de hipocampo e tal. Depois pegaram o cérebro e foram procurar proteína, RNA, ter uma ideia do que aconteceu com aqueles neurônios. No camundongo jovem, isso aqui é a latência para achar o local correto do labirinto. Você vê que o animal que recebeu o veículo, ele acha o labirinto, ele tem um desempenho melhor do que o animal que recebeu THC. Ou seja, o pré-tratamento de um animal jovem com THC deixou ele mais bobão. Beleza? Estamos juntos? Essa relação se inverte nos adultos e nos velhos. Em outras palavras, para o camundongo velho, o pré-tratamento com THC fez ele ficar esperto. Aí eles foram olhar as proteínas e RNA e viram o quê? Que o perfil de funcionamento da célula, aquilo que Yost descreveu como sendo o funcionamento normal da célula, aquele perfil de proteínas, ele estava rejuvenescido no camundongo velho.
rejuvenescido. Os neurônios têm mais neurogênese, tem mais sinaptogênese. É um cérebro mais jovem, embora seja um animal velho. Enquanto que no jovem, passa do ponto. O cérebro jovem já é muito plástico, já tem muita mudança cerebral. Se você aumenta os níveis de canabinoides, isso pode ser um excesso que leva a uma disfunção de aprendizado. O que acontece? Essa plasticidade é governada pelos endocannabinoides. Então, o jovem tem muito, depois cai, tem uma hora que cai muito. Ora, o que você tem que fazer então? Uma reposição de endocannabinoides, como se fosse uma reposição hormonal. Esse trabalho indica fortemente que a reposição de canabinoides para pessoas idosas, tanto quanto a bioquímica de um camundongo igual a nossa, e é bastante igual, é uma coisa que a geriatria vai abraçar no futuro próximo. Por quê? Porque vai ver uma pessoa com novos neurônios, com novas sinapses, portanto mais disposta a aprender com o futuro e viver novas coisas, do que ficar pensando no passado e ruminando, que é o que leva à depressão. Tá? Isso é super recente, isso aqui tem menos de um ano. Tá? E está na Nature Medicine, não está na revista, entendeu? Da minha tia. Está na Nature Medicine. Agora, o Brasil tem que fazer uma decisão. A gente vai ficar esperando todo mundo entender isso para depois a gente entender e comprar das pessoas, ou a gente vai entrar nessa junto. Porque a gente tem aqui a visita do Yossi e do Fernando dizendo, olha, a gente quer cooperação, a gente quer compartilhar conhecimento, share knowledge. Agora, a gente tem que ter alguém do lado de cá que queira receber o conhecimento e desenvolvê-lo aqui. Meu tempo acabou, só tem um minuto. Quero agradecer a todo mundo, nossos visitantes, os que já falaram, os que vão falar. Agradecer aos organizadores da Delta 9 que estão fazendo um trabalho que já não é mais local, já é um trabalho de âmbito nacional e com contatos internacionais muito fortes. Parabéns, estamos avançando no conhecimento compartilhado de maneira honesta. Obrigado, gente.